Boa noite a todos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, mais uma reflexão sobre tendências do futuro do entretenimento, né? Dando uma mesma continuidade na apresentação anterior, que abordou muito projetores, pelo que eu pude ver. Isso tem até um gancho, né, na apresentação que eu fiz para vocês, tá? Então, como o Muratori disse, vamos meio que assim, um bate-papo, reflexões, né, impressões. Então, fiquem à vontade para perguntar, fazer alguma consideração, algum comentário, qualquer coisa, tá? Então, primeiro, bom, eu ingressei na Yamaha Musical em 2020, cheguei a trabalhar em outras empresas relacionadas à música, a mercado de rádio e TV. Sou designer de produto, tenho uma especialização de audioacústica. Então, acho que esse é o resumo da pessoa que vos fala pelos próximos 30 minutos aproximadamente, ok? Então, começando, assim, o que acontece é o seguinte: tivemos em 2020 aquela situação de pandemia que ninguém esperava, foi, acho que uma coisa que a nossa geração, ninguém nunca passou por isso, foi algo inédito para todo mundo que está assistindo a apresentação, creio eu, né? Então, foi uma coisa que pegou muito, assim, muitos negócios sofreram um impacto violento, empresas faliram. Só que, por outro lado, teve um outro tipo de negócio que teve crescimento, que foi, por um acaso, a parte de entretenimento em casa, né? O motivo da apresentação seria esse. Então, já era uma tendência que o cinema tivesse assim uma certa leve decadência. Então, você pode reparar que muitos filmes atualmente que giram bilheteria é só coisas assim, tipo Marvel, esse tipo de marca que já está há muito tempo no mercado, né? Então, já estava séries, né? Séries assim estavam começando a tomar um pouco espaço do cinema. E além de produções que não são realizadas em Hollywood, assim, produções que não saem de Hollywood, saem de outros países. Então, já era uma tendência que formou-se uma tempestade perfeita quando veio a pandemia. Porque o que aconteceu é que as pessoas queriam fazer assim, começaram a ficar muito mais tempo em casa do que o normal, devido ao trabalho remoto, e com isso elas começaram a prestar atenção no que na casa delas, na sala. Por exemplo, minha TV, nossa, meu som na minha TV é muito fraco, não é suficiente para poder assistir filmes, já que eu não posso ir no cinema, uma pessoa que gosta de filmes. Então começou uma busca muito grande por soluções de home theater. Então até coloquei aqui embaixo que o Google detectou isso no mês de maio de 2020, que era o olho do furacão. Um crescimento de 160%. Então, mesmo com aquelas incertezas, nossa, será que eu guardo dinheiro? Será que eu vou ser demitido? Que será que vai acontecer? As pessoas estavam buscando coisas para colocar em casa aqui no Brasil em relação a home theater. Então, começou uma mudança muito violenta nesse tipo de no consumo desse tipo de produto, né? E além disso, não somado a isso, as produtoras, várias começaram a lançar filmes de bilhete de cinema ao mesmo tempo em casa. Então, a pessoa tinha aquele risco de ir no cinema, o vírus é super contagioso, então não sei se como é que estão a pessoa que está sentada no banco após o meu, que tem algum distanciamento, mas mesmo assim não sei se ela está contaminada, e ao mesmo tempo eu poderia ver esse filme no mesmo dia que eu estaria no cinema com todos esses problemas de distanciamento, eu poderia ver em casa e, assim, pausar quando eu quiser, ver de novo se eu quiser, e inclusive com um custo menor do que o ingresso de cinema, até, em muitos casos, né? Então, foi um crescimento violento, né, que aconteceu nesse segmento. Além disso, nós temos o segmento de gamers, né? Então, esse segmento, o mercado de jogos, ele representa muito mais em valor de mercado do que a indústria de filmes e de música, somadas, tá? Então, é um mercado extremamente lucrativo. Isso já até depois eu vou tocar mais nesse assunto, né? Mas é um mercado que, às vezes, o arquiteto, o integrador que trabalha com projetos de casa acaba deixando de lado, mas não subestime, porque é um público que ele gasta dinheiro com tecnologia, ele gosta de tecnologia, ele quer tudo do mais novo e melhor possível no mercado para ter a experiência imersiva melhor possível para ele, tá?
Além disso, o streaming, acho que já falei muito sobre ele, foi um segmento que cresceu bastante, né? Já estava crescendo, só aumentou. E temos aquela realidade virtual, que é algo muito novo, já já vou tocar mais nesse assunto, mas é algo que ainda está começando, é um embrião, ele está começando a nascer e ainda está assim, as soluções no mercado tendem a aparecer para esse tipo de público também, inclusive de uso dentro de casa, tá? Então, sobre o HDMI, que é o protocolo mais utilizado, né, na parte de vídeo, né, foi o que o pessoal adotou mesmo, né, dentre as tecnologias, ele chegou no 2.1 agora, que eu não vou nem entrar muito em parte técnica, tá, que não é a ideia da apresentação, mas em resumo, ele possibilita uma resolução de formato 8K, que é 4 vezes superior à resolução anterior, né, que era 4K. Ele tem assim a capacidade de rodar 120 quadros por segundo, devido a assim, num tráfego mais rápido de dados, né? Então, isso para jogos fica muito melhor para quem quer ter aquela experiência real, mais realista possível, né? Além de dinâmica de detecção de cor em relação à luz superior. Enfim, não vou entrar muito nesse tópico, mas o que eu disse no slide anterior sobre a questão desse mercado de gamer, eu acho que vale ressaltar que, por exemplo, lançaram no final do ano passado o PlayStation 5 e o Xbox S, se eu não me engano, acho que esse é o nome. E mesmo que o dólar a 5,60 estava mais caro do que está agora, a pré-venda disso no Brasil foi um sucesso. Vendeu, assim, acho que esgotou, inclusive. Então, como eu disse, esse nicho, esse público, ele gasta, ele quer tecnologia, ele quer o melhor que tiver disponível no mercado. Por isso, vale muito a pena ficar acompanhando o que é lançado e novos produtos, o que dá para agregar, enfim, é um público interessante de se trabalhar também, além daquele que gosta de ter a sala de home theater em casa, tá? Então, curiosamente, também teve nessa época um retorno de uma parte de hi-fi, né? Seria produtos meio que década de 80. Então, um exemplo que os tocadores, a pessoa começou a procurar toca-disco de novo. Então, acho que assim, o CD, obviamente, entrou em ladeira abaixo, né? Por causa de Spotify, Tidal, Deezer, né? O streaming de músicas, mas as pessoas começaram a procurar toca-disco. Então, você teve um crescimento da procura, né? Foi até maior em 2020 do que de streaming, guardadas as devidas proporções, obviamente, né? Não significa que tem mais procura de toca-disco do que de streaming nos números totais. Vale até a pena contar um case, né, para vocês, que eu tive na Yamaha, tem um produto, inclusive esse que está na imagem, né, um toca-disco super moderno, cara moderna, né? E eu tive que fazer uma campanha dele digital para impulsionar vendas dele, de uma loja que pegou uma quantidade muito grande. E eu fiquei meio preocupado, eu fiquei meio sem saber para onde atacar para fazer esses tocadiscos girarem, né? O estoque do produto. E aí eu resolvi pegar e partir para a parte de design, decoração e arquitetura. Eu deixei quieto o lado de música, esse lado de pessoas que querem ouvir música, e fui para o lado decorativo. Então, não só como um dispositivo para ouvir músicas, mas como uma coisa que, se você deixar na mobília, ela é bonita, ela harmoniza, ela é uma coisa agradável de se ter na mobília. E aí, o resultado foi que o estoque zerou em menos de 2 semanas, para minha surpresa, porque eu não esperava realmente que isso fosse acontecer, tá? Então, só aproveitando o gancho para contar um pouco, né? Que certos desses produtos, eles até entram como mais item decorativo do que funcional, né? Então, pegando o gancho disso, existe no mercado, esse mercado de áudio e vídeo, né, uma certa preocupação com fabricantes, não só Yamaha, mas de ter assim, harmonizar o produto com o ambiente. Então, as linhas, a cor, o acabamento, para o máximo para harmonizar da melhor forma possível com o ambiente, porque a gente sabe muito bem que arquiteto ele não gosta muito desse tipo de assim de coisa bruta, né? Porque ele quer um ambiente, assim, um ambiente de casa, né? Ele tem que ser um ambiente leve, a pessoa vai passar o tempo de lazer dela no local, né? Não pode ser um lugar bruto, assim, com coisas, assim, com cantos vivos, né? Então, dá até para ver nas fotos que os produtos, eles têm o máximo de arredondamento possível no design,
exatamente para ter uma aparência mais leve, mais aconchegante, né? Então, isso eu vou até passar de logo mais, eu até explico mais outras soluções que existem nesse mercado que os arquitetos gostam até mais do que essas, tá? Então, outra coisa interessante seria os painéis difusores. O que que é isso? Acontece o seguinte, às vezes você tem um ambiente, um projeto, que você tem uma sala e os quartos, e assim, a pessoa quer ter um home theater na sala, porém ela não quer que o quarto, se tiver alguma pessoa dormindo de madrugada, ela quer assistir um filme sem que a pessoa que estiver no quarto seja incomodada com o barulho, ela quer pôr um volume, porém que aquilo fique na sala. Então, existe essa solução que são os painéis, né, difusor acústico, o que ele faz é assim, ele anula as frequências que tiverem o som que estiver vazando da sala. A ideia dele é que as frequências batam no formato do painel e fiquem por ali, elas perdem força, né? Porque as caixas nada mais são do que empurrar frequências, empurra frequências, empurra frequências. E essas frequências vêm no telespectador, mas elas vão para a parede, vão para qualquer lugar, e bate assim, como se fosse um ping-pong, ela vai para qualquer lado. Então, é muito interessante esse tipo de solução, porque a pessoa vai no local, a pessoa que estuda, a pessoa técnica em acústica, ele sabe aonde esse ping-pong vai acontecer, e aí ele propõe um painel desse, que é meio que uma obra de arte, para matar no ping. Esse ping-pong ele acaba indo parar nesse painel e fica por lá, ou seja, não vaza para ambientes vizinhos, né? Então, não deixa de ser uma obra de arte, uma decoração, só que funcional também, porque o objetivo dela, como eu disse, é não deixar vazar sons de um ambiente para outro, né? Especialmente para isso. E é um mercado, assim, quem quiser se inteirar, estudar, vale a pena. Não é simples, é complexo, tá? Envolve muito conceitos de engenharia de áudio, mas quem trabalha com isso ganha muito bem, dada a complexidade que envolve você desenvolver uma solução dessas, tá? Ainda mantendo uma estética, uma arte bacana. Aí temos também umas opções mais discretas, né? Então, tem dois exemplos aqui que seriam caixas que podem ser colocadas em ambientes externos, elas aguentam chuva, mudança o sol para não manchar a pintura, elas são relativamente compactas, então o pessoal gosta muito de colocar na pintura externa. E também temos a solução que é embutida, que possibilita você colocar no teto, acima do teto entre o forro. Então, a caixa de baixo é um modelo que a Yamaha possui, outras marcas também, mas você evita aquelas caixas que apareçam na mobília. Você consegue evitar. Então, é uma solução que arquitetos adoram, porque você consegue, como eu posso dizer, você consegue colocar o som na sala sem que seja visível. Você consegue deixar tudo escondido, né? Tipo, tudo no teto mesmo. Então, isso é muito comum no Brasil, isso vende absurdamente, né? Esse tipo de caixa embutida por esse motivo, porque fica uma coisa escondida, não fica aparente, então o arquiteto tem mais liberdade de trabalhar o ambiente, né? Sem ficar se preocupando aonde eu vou enfiar as caixas, né? Onde que eu vou ter que enfiar isso daqui? Não, né, não é nesse caso não é preciso se preocupar, né? Seguindo, também temos umas opções também interessantes que não utilizam fios, também o arquiteto adora, né? Que até essa da esquerda é um lançamento que vai chegar agora, já foi lançado na Europa, vai chegar no Brasil em breve, que é uma caixinha extremamente compacta, pode ver que o design dela é bem harmonioso, arredondado, né? E a ideia dela é, assim, você transmitir sons sem utilizar fios, né? Então, suporta tecnologia Bluetooth, Wi-Fi também no caso da caixa do meio. A ideia é usar só o mínimo possível de fios. A da esquerda, por exemplo, ela tem uma bateria interna, então nem de energia da tomada precisa, tá? E existem até mesmo as invisíveis. Então, a foto da direita é o showroom de uma empresa chama B1 em Itajaí, tá? Então, não sei se tem alguém de Santa Catarina aí, se tiver e que tiver a oportunidade de visitar a loja, vale a pena. As caixas, no caso, elas estão muito próximo das lâmpadas do teto,
tá? Aquele redondo é um ar-condicionado da Samsung e as caixas estão entre as lâmpadas e o ar-condicionado, ou seja, elas não aparecem nada. A única coisa que eles me explicaram sobre essa tecnologia é que essa camada entre o forro do teto, aonde for ficar esse tipo de caixa, não pode ter mais que 5 milímetros. Caso tenha, prejudica o resultado das caixas, tá? O desempenho delas. Então, esse foi o único detalhe que eles me contaram quando eu perguntei a respeito. Mas é muito bacana quando ocorre caso que a pessoa não quer ver nada literalmente de caixa, nem embutida ela quer um negócio que suma, né? Então, seria essa uma solução muito interessante, ok? Então, assim, esse parte da 5G eu nem ia colocar no slide, né, na apresentação, mas resolvi incluir, porque é algo assim que apareceu agora no mercado e, honestamente, eu não sei dizer até onde vai isso, tá? Por quê? Porque, primeiro, como eu coloquei aqui, pontuei, uma conexão 20 vezes mais rápida que a antecessora. Aí você pode até estar pensando, tá, mas e daí? Porque a 3G para 4G também era mais rápida, senão não fazia sentido. Só que, assim, o pessoal de tecnologia que estuda o 5G, eles afirmaram que o choque de soluções do mercado, de como o mercado, do que pode acontecer, é o mesmo choque ou até maior de quando não existia nem 3G, nem 2G, nem 1G, e quando começou. Então, vamos lá, exemplos. O iFood, você teria o Rap, existiria sem o 3G? Não, não existiria. O Uber existiria, o 99 existiria sem o 3G? Não existiria. Então, o 5G, ele vai trazer um choque igual ou superior. Então, tem muitas modalidades de negócio que a gente nem sabe que podem aparecer, tá? Além de, por exemplo, Wi-Fi, cabeamento, fios de internet, isso desaparecer da casa. Então, mais um ponto para o arquiteto, né, que odeia fios, né? Então, coisa a menos para ser cabeada nesse caso. Então, realmente, uma tecnologia que chegou agora, a velocidade que ela está, que a gente pega no celular e acha que fica impressionado, não é nada perto da velocidade que ele pode atingir, tá? Fica bem claro isso. Então, a gente ainda no Brasil não está vendo o 5G para valer. Em outros países, como Estados Unidos, Singapura, já tem, mas o Brasil ainda não. Só que conforme o mercado for demandando mais velocidade, aí eu acredito que as operadoras vão começar a fornecer um 5G bem perto ou igual, equivalente ao que a gente vê em países de primeiro mundo, tá? Por isso que eu incluí essa parte, um adendo sobre esse tópico, porque tem muito a ver com o que pode aparecer de entretenimento em casa, novidades, né, que dispensam dispositivos físicos. Então, vem tudo via ondas de 5G, sabe? Então, há uma possibilidade, há muito a ser explorado nessa tecnologia em relação a entretenimento em casa e o mercado como um todo. Estamos apenas no início. E, por fim, eu trouxe alguns exemplos de instalações AV para ir comentando aí. Agora, acho que a parte que os arquitetos vão gostar mais, né? Então, são instalações de home theater. Essas primeiras aqui, o que eu gostaria de frisar é aquela questão das caixas, né? Então, são instalações que a pessoa queria o home theater, mas não queria caixas visíveis. Então, fica tudo embutido no teto. Dá para ver uns quadrados ali, no meio da foto. Isso seria onde ficaram as caixas. Então, acaba dando para fazer um sistema de sala de cinema, experiência de cinema, que é aquela que lá no começo eu expliquei que as pessoas começaram a buscar, e você evita uma poluição visual com isso, de produtos, né? Caso a pessoa não queira. Então, você tem uns exemplos bem legais aqui nos primeiros slides, né? Desculpe, nas primeiras fotos. Aqui já é um pouco diferente, que é um projeto que utilizou as caixas, essa Elite Home Theater fica no Nordeste. Eles fizeram uma instalação com umas caixas que chamam Soavo. Então, essas caixas, o design delas, pode reparar que elas têm um formato um pouco diferente do convencional. Elas são, assim, um modelo premium, né? Que a Yamaha possui, e premiado, inclusive, o designer japonês, ele foi premiado na Espanha por causa dessas caixas. Então, é aquilo que eu disse, a preocupação da empresa não só na tecnologia, não só em potência, mas também na harmonia, na cor, no design, no acabamento, como isso vai harmonizar com o ambiente. Então, esse foi o resultado nessa instalação. Aí, ao lado, tem até uma instalação curiosa que foi feita de uma empresa de Santa Catarina, né?
Então, ele embutiu caixas no teto, porém, a parte de frequências graves, seria o subwoofer, ele conseguiu colocar no móvel, né? Conseguiu, assim, eles adaptaram no móvel. Então, ficou, por ser branco o subwoofer, né? A gente tem opções de branco, tanto branco como preto, black piano e white também, né? Ele harmonizou muito com a prateleira, né? Dá para ver que ficou muito bacana a combinação. Aqui também tem um exemplo de uma instalação externa, né? E o produto ali que eu destaquei é o receiver, né? Que é quem cria toda essa questão de chega aos sinais de vídeo, de áudio, para alimentar as caixas e criar a experiência de um cinema em casa. Ele que é o centralizador de tudo isso, tanto para filmes quanto para jogos. E nesse caso dessa casa, né, a parte externa, ele ficou meio escondido, né, debaixo do balcão, né? Quando esconderam ele e aí fizeram uma instalação de home theater externa, né? Imagino que é mais para passar shows, né? Essas coisas, né? Pelo lugar que foi instalado. Então, até né, dessa forma dá para fazer instalações também. Um resultado muito bacana. Nesse caso aqui, essa é uma revendedora muito famosa, tradicionalíssima de São José dos Campos, né? Audi Excelência. Então, veja que eles utilizaram, na primeira imagem, são caixas, não é teto, porém, são bem discretos. Então, tem diversos tamanhos e elas, assim, elas acabam, como a mobília ela tem uma cor, um tom escuro, elas não ficam muito poluindo visualmente. Então, nesse caso, nesse projeto, o cliente acabou preferindo caixas que ficassem visíveis, porém harmonizando com a mobília da melhor forma possível, do que omitir, como na foto da direita, que você vê que todo o sistema de home theater está no teto. Então, você olha assim essa foto, se eu escondesse o teto, você jamais me diria que tem um sistema de cinema nessa casa. Você vai falar, não, não tem. Quando, na verdade, tem porque você consegue, nesse caso foi tudo embutido no teto, dando esse resultado maravilhoso que vocês estão vendo, né? Um aproveitamento muito legal do ambiente, né? Um espaço livre, né? Bem harmônico. Aí aqui tem mais um exemplo que puxa para a apresentação anterior. Então, isso foi um cliente, acho que de Minas Gerais, uma instalação de Minas Gerais, acho que Betim, que na piscina quiseram colocar um projetor. Então, você me fala, poxa, projetor nossa, é bruto, né? É feio, é cheio de botões, é uma aparência meio, né? Não é uma aparência muito amigável, mas tem soluções que você consegue botar um elevador sanfonado para embutir isso no teto, igual no caso da foto da esquerda. Tanto o cliente quis luzes também, né? Acho que acredito para festas, né? Nesse ambiente externo, e as duas coisas você consegue embutir no teto. Então, aquilo, quando não está em uso, some, você assim desaparece. Então, fica a arquitetura toda resguardada nesse caso, né? Então, essa possibilidade de embutir no teto as coisas com as tecnologias que nós temos, né? Tá bem bacana para esse tipo de soluções, né? Além de caixas, como eu mostrei anteriormente, que podem ficar encaixadas na parede, tamanho relativamente discreto, também são uma boa opção, né? Para esse tipo de ambiente. E igual as que estão mostradas tanto na foto em pé, né, do modelo preto, quanto no branco, né, por causa da parede. Então, como eu disse, ambiente externo gostam muito de colocar esse tipo, além das embutidas acima, né, que então externamente são caixas visíveis, né, na parte da piscina, porém internamente, novamente, a solução de embutir foi escolhida no projeto arquitetônico que foi feito nesse caso, né. E acho que é isso, né? Agradeço muito a oportunidade do Muratori para estar apresentando para vocês uma visão das tendências desse mercado de áudio e vídeo, né? Aonde estamos, para onde podemos ir, porque é um mercado que tem ainda muito a crescer. Começou assim, a decolada começou meio que na pandemia, né? Então eu acho que ainda ele tem muito a crescer, mesmo que o mercado imobiliário deu uma arrefecida por conta de mudanças de política econômica, juros e tudo mais, ainda nós continuamos recebendo uma demanda constante desses produtos, tanto parte de si, que é aquele que eu disse que é onde centraliza o vídeo e o áudio, quanto das caixas, nessas soluções,
Mesmo assim, a gente continua com uma demanda até difícil de ser atendida. Temos até uma dificuldade grande de atender os clientes plenamente, que são projetos vendidos, já a arquitetura está toda resolvida, mas falta os dispositivos chegarem, e é por conta também, né, até puxando o gancho da pandemia, por conta da dificuldade de fabricação de certos componentes, né? Então, isso atrapalha um pouco, além de uma alta demanda, né? Que de 2020 para cá só vem crescendo. Então, espero que tenham gostado. Carlos, muito obrigado. Foi legal, sim, foi lógico. E eu queria, já que você, aproveitando a tua última consideração aí, houve nesse momento uma coincidência não muito agradável, né? Quer dizer, as pessoas ficaram mais em casa, queriam investir, e aí os produtos começaram a faltar também por causa da pandemia, né? Como Exato. está a indústria hoje? O que que você, que tendência você mostra? Quer dizer, eu sei que o consumo, você falou, vai seguir aumentando, eu também acho. A primeira apresentação nós falamos dos projetores e também o pessoal da área de imagem está falando desse crescimento. Você lembrou também muito bem do 5G, das tendências. Os programas, os aplicativos de streaming não vão parar de crescer tão cedo. Como fica essa operação? Você está numa multinacional importante, vocês têm indústrias aí no mundo, né? E acho que então você tem condição de falar um pouco sobre isso. Quer dizer, essa combinação ela vai demorar a se equalizar, ou seja, o crescimento da demanda e falta de produto, ou está a caminho de ser resolvido? O que que você pensa disso? Então, em relação a 2020, melhorou muito. Assim, 2020 ficou coisa de 4 meses sem chegar a nada. E não parava de vir pedido de compra, pedido de compra, pedido de compra, e não tinha nada para entregar. Nada, absolutamente nada, literalmente nada. Então, melhorou muito, porém, ainda como foi uma bola de neve que se formou, até matar essa bola de neve ainda vai um tempo. Então, o que acontece é o seguinte: quando voltou as fábricas a quase praticamente a normalizar a produção, o mercado que foi mais priorizado foi automobilístico e hospitalar. Então, o que acontece? Por exemplo, os Correto. produtos da Yamaha, o receiver, né? Ele utiliza FPGA. Só que o FPGA é um componente, não vou nem entrar muito em detalhe técnico, mas é como se fosse a placa-mãe do receiver, o principal, o componente principal para fazer o produto funcionar. Esse mesmo FPGA ele é usado em computador de bordo de carro. Então, o mercado de computador de bordo foi priorizado. Entendi. Exato. Além disso, você tem, por exemplo, tecnologias compartilhadas. Exemplo, o HDMI, ele é patenteado pela Panasonic. Se eu tenho algum problema, se eu tive algum problema, eu estou com a minha fábrica funcionando normalmente, só que a fábrica da Panasonic teve que parar por algum motivo de pandemia, outra coisa, e ela para de me fornecer o componente HDMI deles para mim, eu não consigo finalizar o meu produto fica parado na linha de produção. Então, ainda vai demorar. Eu acredito até o meio do ano que vem as coisas aí fiquem realmente normalizadas. Mas ainda tem coisas que estão, assim, coisas que antigas que a gente está com dificuldade de entregar por conta de tudo isso. Foi realmente uma bola de neve que se formou. Eu acredito que agora não vai acontecer nada que agravante que mude isso, mas Volte até atrás, né? corrigir essa bola de acúmulo, esse acúmulo até corrigir isso, vai um tempo ainda. Vai um tempo. Aproveitando também que é o fato de você estar numa multinacional, essas tendências de crescimento, elas estão em todos os países. Você acha que o Brasil está um pouco acima porque o mercado aqui é um pouco mais restrito, está começando a crescer mais? Como é que você olha em relação ao mundo isso? Como é que vocês enxergam isso? Então, o Brasil, assim, o que acontece é o seguinte: o brasileiro é ansioso. Então, que nem aquela primeira parte, em maio, sabe? Em maio, meu Deus, eu vou guardar dinheiro, o que eu faço, sabe? Meu Deus, o banco vai quebrar, o que vai acontecer? E o pessoal querendo gastar com o home theater. Então, enquanto no mundo o pessoal estava assim, com freio puxado, freio de mão puxado, esperando para ver o que ia acontecer, aqui no Brasil, o negócio Estamos correndo, comprando. né? Que bom, né? Correndo, exatamente. Então, Bom, houve um interesse por esse tipo de produto maior agora, recente. No exterior também, então, os Estados Unidos consomem muito esse tipo de produto, né? Absurdamente. Mas esse produto já estava lá. Então, por exemplo, você compra um produto desse, um receiver, né? Que é o que tem mais demanda, ele vai durar na mão, no mínimo, quase 10 anos. Então,
não teve ainda aquela troca de linha, tipo assim, vou trocar de carro, né? Meu carro atingiu 50 mil quilômetros, vou começar a olhar algum mercado para trocar. Ainda eles estão ainda com o produto ali da geração anterior, enquanto no Brasil começou a despertar assim, a pessoa quis saber o que era home theater, porque ela, tipo assim, ela nunca tinha se portado com isso. Então, eu chego em casa, eu ligo minha TV antes de dormir para ver o jornal, o som tá bom e tchau. A hora que ela começou a ficar mais tempo em casa, falou: epa, É bem pô, isso. esse filme, nossa, tá fraco isso aqui. É bem Aquilo isso. que é bom para um jornalzinho meia hora, começou a não ficar tão bom para uma outras situações, para outro uso. Comprei meu videogame de última geração, vamos lá. Nossa, Começa a a imagem tá travar. legal, mas o som tá É, faltando, né? Essas explosões, é. nossa, cadê? Então, começou a gerar o interesse no Brasil, foi meio atípico nessa história, porque Sim, começou com a pandemia a gerar o interesse de saber o que tinha de soluções para trazer a experiência que esse cara tinha lá numa sala de cinema, que é uma ambientação para dentro de casa. É claro. esse que vai a Isso questão. a No gente, exterior, o pessoal meio que já estava meio que a par desse tipo de tecnologia, né? aqui foi novidade, né? Sim, o crescimento, esse 160% não é Google global, foi Google Brasil, esse Brasil, levantamento do crescimento do interesse. Foi Google Brasil. muito legal. Bom, Então, tem tudo a ver, né? As nossas duas apresentações de hoje mostram que tá explodindo aí o consumo nas residências, em todos os níveis, né? Quer dizer, as pessoas estão. Eu conheço, outro dia um amigo meu me falou que tem um cliente da loja de áudio e vídeo dele que todo ano procura ele para trocar o receiver, né? Mesmo sabendo que está com o receiver quase novo, como ele falou, pô, o cara é um cliente, ele vai lá, ele aceita a troca, paga a diferença. Aí ele falou, o mais curioso é que você não sabe. Esse cara é um motorista de ônibus, ele pega o 13º e vem aqui para trocar o recibo. Então, eu faço questão de é, fazer um bom negócio com ele. Ou seja, o gosto pela tecnologia, o gosto pelo entretenimento não é só da classe alta, entende? As pessoas têm todo o direito de ter a sua democratização, né? Cada um no seu nível, sim, mas assim, é muito interessante saber que isso está começando a ficar acessível também, né? Acho que isso que é legal. E você tem uma tela de 100 polegadas, como eles mostraram aí, com um projetorzinho que fica a 30 centímetros da parede, num apartamento hoje, os apartamentos que estão aí de 20, 30 metros quadrados, como o Luiz comentou ali, dá para fazer uma parede de projeção e colocar um som da Yamaha lá tocando junto, né? sim, sim, dá. E assim, é o que eu falei, é importante para o arquiteto, às vezes ele fica assim, tipo, você quer mesmo um filtro nesse projeto aqui, que fica pensando o quê? A caixa, vai ter que pôr caixa, vai ter que pôr não sei o quê. Então, é Fio importante que o para arquiteto todo entenda lado, que né? Fio e para não, todo existem lado. soluções para se comprar assim, para ele fazer o projeto do jeito que ele quiser, harmonizar cores, formas, tudo, mas deixar as caixas sumirem. Essa parte de home theater que poderia atrapalhar a intenção do arquiteto, a intenção que ele quer trazer para o cliente dele, deixar aquilo escondido. Simples assim. Ou seja, vai ter tecnologia, vai ter ambiente harmonizado, vai ter assim as mobílias do jeito que foi planejada, sem que a tecnologia atrapalhe isso, né? Claro, claro. Seria isso que é importante frisar, né? Por isso que eu aproveitei para mostrar uns exemplos legais de aplicações disso, né? E mantendo a qualidade, né? Sem perder nada na qualidade final. Sim, Muito sim, bom. tecnologia também traz qualidade, também é para isso, né? Trazer não só para a solução quanto para, né, Qualidade. a qualidade, o benefício. Que legal. Bom, um colega pediu, eu deixei teu e-mail aí como contato. Agora, o pessoal que quiser mais informações, você Um tem um momento, canal, peraí. vou colocar aí no chat, tá? Como que o Tá pessoal bom. procura informações para poder trabalhar com seus produtos aí, tá? Ok, claro. 11. Eu tô pondo o WhatsApp e o. Ótimo. Então, Pronto, está no chat. vocês vão ter aí o contato do Carlos Latoni. Carlos, muito obrigado mesmo, tá? Foi bem legal. A gente está sempre junto aí, você sempre colaborando conosco. Em breve você vai estar lá de novo lá com a gente na próxima edição do curso de áudio e vídeo, tá? Aliás, Sim, para quem sim. está vendo aí, nós temos um curso que hoje é online, a Yamaha sempre nos ajuda muito, fornecendo equipamento. E o curso de áudio e vídeo nosso tradicional, que já está na turma 33, né? Ele era 3 dias. Então, um outro sinal para vocês aí que o mercado está tão agitado que o nosso curso de 3 dias presenciais a gente teve que mudar, porque os colegas não conseguiam ficar 3 dias num curso
que tinha que atender clientes. As últimas 2 turmas, o pessoal se cadastrava, quando chegava na semana do curso, falava, olha, eu não posso ir porque estou fazendo um projeto, surgiu um cliente de última hora. Então, a gente fez uma mudança no curso que está ficando bem legal. O curso tem uma parte online, então quem Um entrar vídeo no aqui. curso pode assistir ele Perdão. online, a Agora estou parte te ouvindo. Vamos lá. virtual. Oi, tem alguém com áudio aberto aí, por favor. Fechou. Então, quem tem o curso online, né, e depois tem um dia experimental e prático, onde a Yamaha cede os equipamentos, outros colegas, outras empresas também, e aí o pessoal que faz o curso vai lá e a gente monta, o Cláudio Maris, que estava aqui, sumiu, eu ia fazer ele falar, acho que ele saiu para não falar, o Cláudio Maris, que é um instrutor muito bem conhecido aí da maioria do pessoal, aí ele monta lá um home theater e fica um dia lá com vocês experimentando. Então, a Yamaha sempre colabora conosco, por isso, mas fica aqui novamente registrado o meu agradecimento. Então, pessoal, hoje foi a penúltima edição desse ano. Bratori, só um Fala, adendo. Carlos. Fala. Só um adendo, desculpa. Assim, para o Claro. pessoal que, né, complementando o que você disse, assim, esse tipo de mercado, esse tipo de instalação, não é um negócio assim, compra no Mercado Livre, faça você mesmo e tudo certo. Não, ele é complexo, ele envolve uma série de conceitos que o Cláudio, ele é um excelente tutor, ele tem uma didática muito boa, então ele explica muito bem tudo isso. E é um negócio que quem que estiver pensando em trabalhar com isso pode ir para cima que vai ter negócios. Tem, como eu disse, você tem mercado de consumidor de sala de home theater, você tem gamer que quer desses de consoles de última geração. Então, assim, não é um negócio que ele tem uma complexidade relativamente alta e quem tiver o conhecimento legal para trabalhar com isso faz bastante Vai fazer negócios, faz negócio. bastante dinheiro.